Jesus esteja no meio de nós. Hoje eu queria fazer assim dar uma formação sobre o homem, a sua estrutura, a sua formação. Irmãos, na verdade, de que o homem é formado, como é que é formada essa sua estrutura física, psicológica e espiritual. Então, vamos entrando dentro desse assunto. Gostaria assim de, conforme estudos realizados, diz o seguinte: os estudos, a alma compõe junto com o corpo o ser humano. Enquanto o corpo é o princípio material do homem, a alma pode ser considerada o princípio espiritual. A vida interior, embora tome lugar na interioridade do homem, envolve todo o ser. O ser humano, na natureza que Deus lhe concedeu para conhecê-lo e amá-lo, foi criado corpore et anima unus, isto é, composto de corpo e alma. O Catecismo Católico da nossa Santa Igreja ensina que o homem ocupa um lugar único na criação pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:29. E que em sua própria natureza une o mundo espiritual e o material. Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e corpo. O fundamento da noção de que o homem une em sua própria natureza o mundo espiritual e o material reside em que ele é composto de um princípio pertencente à dimensão material, que é o corpo, e de outro pertencente à dimensão espiritual, que é a alma. O corpo pode ser definido como a substância física de cada homem ou animal, e que o Gênesis descreve a sua formação da seguinte forma: o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo. Gênesis 2:7. Ora, aqui o autor sacro não pretende explicar o caminho evolutivo até a formação do corpo humano, mas expressa a pertença do corpo ao mundo material. Nesta ocasião, não queremos nos deter muito na dimensão material. Irmãos, a alma compõe junto com o corpo o ser humano, enquanto o corpo é o princípio material do homem. A alma pode ser considerada o princípio espiritual. O livro do Gênesis também menciona a alma quando descreve que dá a vida ao homem que formara da argila do solo com seu sopro. Gênesis 2:7. Ao distinguir um princípio material e um espiritual, não nos referimos a uma união de duas naturezas que se unem, mas de dois compostos de uma única natureza. Nesse sentido, o Catecismo afirma que a alma é a forma do corpo. Isto quer dizer que a vida da qual o corpo goza é devida à alma. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. O termo português alma vem do latim anima, que revela de maneira bastante clara a natureza da alma. A alma anima os seres, ou seja, lhe dá vida, tornando os seres animados. A alma ensina São Tomás de Aquino. Segundo o pensamento de São Tomás de Aquino, diz o seguinte: é o primeiro princípio
princípio de vida dos seres vivos que nos cercam, pois aos seres vivos chamamos de animados, e aos carentes de vida de inanimados. Todo ser vivo tem alma. O cristão não deve incorrer do erro de compreender e tratar separadas as duas realidades que o compõem, estando unidas. Caso contrário, podemos correr o risco de menosprezar um ao outro. Por um lado, não podemos ignorar a alma espiritual e os cuidados que ela merece. Seria um erro pensar que somos apenas corpo. Se assim fosse, toda a nossa existência estaria fadada a acabar com a corrupção do corpo e os desejos de eternidade que se verificam no homem há séculos, como bem deixa manifesta a história das religiões, seriam vãos e ilusórios. Porém, se há no ser humano um desejo natural de eternidade, é porque sua própria natureza foi criada em ordem a isso. Não pode haver incoerência na natureza criada por Deus. Com efeito, fomos criados com uma alma subsistente, irracional e imortal, o que expande o nosso horizonte além do conhecimento material e ao jugo do tempo. Por outro lado, irmãos, tampouco podemos ignorar a importância e a sacralidade do corpo, que é também lugar de encontro com Deus, como fizeram os gregos antigos, que viam o corpo como a prisão da alma, ou a heresia jansenista, que menosprezava a natureza humana exageradamente. Carregou Lagrange afirma que, assim como seria um erro defender a ausência da alma, seria também equivocado conceber o homem como apenas alma. A alma não apenas usa do corpo para exercer as suas funções, mas é a forma substancial do corpo. O Concílio Vaticano II exorta a não desprezar a vida corporal, mas a considerar o corpo como digno de respeito pelo fato de ter sido criado por Deus, assim como um meio de louvor ao Criador. O homem, ser uno composto de corpo e alma, sintetiza em si mesmo, pela sua natureza corporal, os elementos do mundo material, os quais, por meio dele, atingem a sua máxima elevação e louvam livremente o Criador. Não pode, portanto, desprezar a vida corporal. Deve, pelo contrário, considerá-lo seu corpo como bom e digno de respeito, pois foi criado por Deus e há de ressuscitar no último dia. Irmãos, o corpo humano deve ser considerado como o espaço sagrado estabelecido por Deus para ser, junto com a alma espiritual, lugar de habitação divina. O ser humano inteiro, na sua unidade, corpo e alma, goza do privilégio de ser a única criatura feita à imagem de Deus. Gênesis 1:27. De modo que a dimensão material da sua natureza, o corpo também participa dessa dignidade. O corpo do homem participa de dignidade da imagem de Deus. Ele é o corpo humano. Precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, templo espírito. Irmãos, todo o nosso ser, corpo e alma, foi criado pelo Pai Celestial, redimido por Cristo e é santificado pelo Espírito Santo, como ser unificado. O homem se relaciona com Deus. Lembremos o canto do salmista: minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja com ardor.
Salmo 63 ou 62, conforme a Bíblia católica ou evangélica. Amém, meus irmãos? Então, com esses ensinamentos que o Senhor nos proporciona, guardemos e vamos assim analisar o valor que tem em nossa alma e nosso espírito. Para finalizar esse nosso momento de formação, apreciemos e louvemos a Deus por essa graça que Ele permitiu nos ter diante do Senhor. De cada dia que Deus nos permite crescer espiritual a ponto de fazer com que o nosso corpo e nosso espírito convivam diante da presença do Senhor para sermos morada do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.